Já notou como certas pessoas parecem desaparecer de tempos em tempos, não por vergonha ou medo, mas quase por necessidade, como se algo dentro delas exigisse esse afastamento do barulho do mundo? Talvez você mesmo já tenha sentido essa necessidade, a de se isolar, de cortar as conexões por um tempo, de caminhar sozinho por trilhas desertas enquanto todos os outros se aglomeram nas avenidas movimentadas. E se eu te disser que essa fome de solidão não é um defeito, mas um traço essencial de qualquer mente que deseja pensar por si mesma? Nietzsche, um dos filósofos mais radicais da história, não apenas defendeu o isolamento, como o considerou absolutamente necessário para qualquer ser humano que pretenda criar ideias realmente autênticas. Seja solitário, seja silencioso, seja o pensador, dizia ele, como quem prescreve um remédio amargo, mas essencial. Num mundo que celebra a hiperconexão, onde estar sozinho é quase um crime, precisamos urgentemente redescobrir o valor do isolamento, não como fuga, mas como o campo fértil onde nascem as ideias mais poderosas. E você? Quanto tempo faz que não cultiva seu jardim interior, longe das vozes que tentam lhe dizer o que pensar? O filósofo alemão Friedrich Nietzsche, aquele de bigodes imponentes e olhar penetrante, já havia percebido algo que a ciência moderna só viria a confirmar mais de um século depois. O isolamento não é apenas um estado psicológico ou uma circunstância social. É uma necessidade vital para qualquer mente que pretenda pensar além do rebanho. Não por acaso, algumas de suas obras mais provocadoras foram escritas em quase completa solidão, em vilarejos remotos, longe do burburinho das cidades e das universidades. Em Assim Falou Zaratustra, Nietzsche nos apresenta um profeta que, após 10 anos de isolamento nas montanhas, desce para compartilhar sua sabedoria. Não é coincidência que Zaratustra tenha precisado afastar-se completamente da sociedade antes de poder desenvolver uma filosofia própria. O isolamento não era apenas um cenário para essa história, era uma condição indispensável para o nascimento das ideias revolucionárias que Zaratustra e o próprio Nietzsche trazia. É preciso ter caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante, escreveu Nietzsche. Mas esse caos criativo, esse tumulto interno que precede as grandes ideias, raramente encontra espaço para florescer quando estamos constantemente bombardeados pelas opiniões, expectativas e julgamentos dos outros. O rebanho, como ele chamava, a massa social não apenas nos distrai, ele literalmente nos molda, uniformiza nosso pensamento até que nossas ideias sejam apenas reflexos pálidos do pensamento coletivo. O isolamento, na visão nietzschiana, não é uma simples pausa para descanso. É uma ruptura necessária, um exílio voluntário onde finalmente podemos ouvir nossa própria voz em meio ao silêncio. É nesse espaço de solitude que começa a verdadeira independência intelectual. Longe do contágio das ideias prontas, das verdades estabelecidas, dos consensos não questionados que compõem o que Nietzsche chamava de moralidade de rebanho. Imagine um músico tentando compor uma sinfonia original, enquanto uma orquestra toca ao seu redor. Impossível, não? A mente criativa precisa de silêncio, não apenas acústico, mas filosófico. Precisa de espaço para questionar, para duvidar, para desafiar até mesmo suas próprias certezas mais arraigadas. E esse questionamento radical raramente acontece em meio ao turbilhão social. Nietzsche entendia o isolamento como uma forma de purificação intelectual. Em sua obra Humano, Demasiado Humano, ele escreve: quem não sabe ficar sentado quieto, sozinho em um quarto, não sabe o que é pensar. A solidão não é apenas um estado, mas uma prática, um exercício de autonomia mental. Isolar-se é criar um vácuo onde finalmente podemos testar quais de nossas ideias são realmente nossas e quais são apenas ideias emprestadas, absorvidas, acriticamente do ambiente social. Mas seria o isolamento nietzschiano uma forma de misantropia, um desprezo pelos outros? De forma alguma. Paradoxalmente, é justamente por valorizar profundamente o potencial humano que Nietzsche defendia a solitude.
Ele sabia que um pensamento autenticamente novo, uma perspectiva verdadeiramente original, pode ter mais valor para a humanidade do que 1000 repetições do já conhecido. O isolamento não é um fim em si mesmo, é um meio para que possamos eventualmente retornar à sociedade com algo genuinamente nosso para oferecer. É curioso notar como, para Nietzsche, a solidão não é um estado passivo, mas intensamente ativo. Não se trata de simplesmente retirar-se do mundo e descansar. Pelo contrário, o isolamento é muitas vezes mais exaustivo do que a vida social. Na solidão é que travamos as batalhas mais difíceis, contra nossos próprios demônios, contra as ideias sedutoras mas falsas, contra o conforto das velhas certezas. Seu verdadeiro educador e formador é aquele que o liberta de sua felicidade medíocre, escreveu ele. E muitas vezes, esse educador mais rigoroso é o silêncio da própria solidão. O filósofo alemão viveu sua filosofia da solidão com uma intensidade quase dolorosa. Após abandonar sua carreira acadêmica aos 34 anos, passou a maior parte de sua vida produtiva vagando por pequenas cidades na Suíça e na Itália, frequentemente morando em quartos alugados simples, escrevendo em cadernos que carregava consigo, sem longas caminhadas solitárias. Essa existência nômade e isolada não era um acidente ou uma consequência de sua personalidade difícil, era uma escolha deliberada, um método filosófico, uma condição para seu pensamento revolucionário. Num de seus aforismos mais penetrantes, Nietzsche observa: todo espírito profundo precisa de uma máscara. O isolamento funciona como essa máscara protetora, um escudo contra a pressão social para conformar-se, para pensar como os outros, para adequar-se. Na solidão, podemos finalmente deixar cair essa máscara que usamos para os outros e, paradoxalmente, encontrar nosso rosto verdadeiro. É importante notar que o isolamento nietzschiano não implica em uma negligência do conhecimento acumulado pela humanidade. Pelo contrário, Nietzsche era extremamente erudito, profundo conhecedor da filosofia, literatura e música de seu tempo e dos tempos anteriores. A solidão não significa ignorar o que veio antes. Significa criar um espaço onde podemos digerir esse conhecimento por conta própria, sem a pressão imediata de adequar nossas interpretações às expectativas sociais. Como seria aplicar essa filosofia do isolamento nos dias de hoje, quando a hiperconexão parece inevitável? Nietzsche certamente teria palavras duras para nossa era de redes sociais, notificações constantes e validação instantânea. Para ele, essa conectividade perpétua seria vista como um obstáculo quase intransponível ao pensamento independente. Não é difícil imaginar o que diria sobre um mundo onde raramente ficamos a sós com nossos pensamentos por mais de alguns minutos. Talvez mais do que nunca, o conselho nietzschiano do isolamento deliberado seja vital, não como uma rejeição tecnofóbica da modernidade, mas como um contrapeso necessário à tirania da conexão contínua. Criar ilhas de solidão em um oceano de ruído digital, estabelecer períodos regulares de desconexão, valorizar o tempo passado apenas na companhia dos próprios pensamentos. Essas práticas parecem quase subversivas hoje, como eram as ideias de Nietzsche em seu tempo. O filósofo francês Gilles Deleuze, grande estudioso de Nietzsche, disse certa vez que não escrevemos com as nossas neuroses. Escrevemos, pensamos, criamos, precisamente quando conseguimos um distanciamento temporário daquilo que nos captura, que nos arrasta para a corrente do pensamento comum. O isolamento é esse distanciamento necessário, esse passo atrás que nos permite ver o que não poderíamos ver, estando completamente imersos no social. Mas sejamos honestos, o isolamento não é fácil. Há algo de profundamente desconfortável em estar verdadeiramente sozinho com seus próprios pensamentos, sem as distrações e validações constantes que a sociedade oferece. Como Nietzsche observou, na solidão, o solitário devora-se a si mesmo, na multidão é devorado por muitos. Ambas as opções têm seus perigos. O isolamento pode levar à obsessão, à perda de contato com a realidade compartilhada, ao solipsismo. Não foi por acaso que o próprio Nietzsche,
após décadas de isolamento quase completo, sucumbiu a um colapso mental. O desafio, portanto, não é simplesmente isolar-se, mas fazê-lo com um propósito, com disciplina, com a consciência de que a solidão é um meio, não um fim. O objetivo último não é viver perpetuamente isolado, mas desenvolver um pensamento forte o suficiente para resistir à pressão da conformidade quando voltamos à convivência social. Como Zaratustra, que desce da montanha após seu período de isolamento, o pensador deve eventualmente retornar ao mundo, trazendo consigo as perspectivas únicas forjadas na solitude. Num de seus insights mais profundos, Nietzsche sugere que podemos julgar a força de um espírito pela quantidade de verdade que ele consegue suportar ou pela quantidade de solidão que é capaz de tolerar. Essas duas métricas estão intimamente relacionadas. A capacidade de estar só, de pensar por conta própria mesmo quando todo o peso da opinião pública empurra na direção oposta, é um indicador da força intelectual e espiritual de uma pessoa. Curiosamente, o isolamento nietzschiano não deve ser confundido com um simples egoísmo ou individualismo superficial. Não se trata de colocar os interesses pessoais acima dos coletivos num sentido banal, mas de reconhecer que as maiores contribuições que podemos fazer à coletividade frequentemente nascem justamente quando nos permitimos temporariamente escapar de sua influência homogeneizante. William Blake, o poeta e pintor inglês que Nietzsche certamente admiraria se o conhecesse, escreveu que o cisne na solidão reconhece o divino. Há uma dimensão quase mística na experiência do isolamento, voluntário como Nietzsche o concebia. É um espaço onde encontramos não apenas nossas ideias mais autênticas, mas também uma conexão com algo maior que nós mesmos, não um Deus transcendente que Nietzsche famosamente declarou morto, mas a força criativa da própria vida em seu aspecto mais puro e imediato. Hoje, quando o distanciamento social é muitas vezes imposto por circunstâncias externas, talvez possamos redescobrir o valor nietzschiano do isolamento deliberado, transformando uma necessidade em virtude. Não se trata de romantizar a solidão forçada ou o isolamento como condição permanente, mas de reconhecer que esses períodos de separação podem ser oportunidades para um mergulho mais profundo em nosso próprio pensamento, livres das influências que normalmente nos bombardeiam. Como disse certa vez a escritora Anaïs Nin, em uma observação muito nietzschiana, nossa cultura fez da solidão um crime. Talvez seja a hora de descriminalizar o isolamento, de reconhecer seu papel fundamental no desenvolvimento de mentes verdadeiramente independentes. Não como um convite ao egocentrismo, mas como um reconhecimento de que algumas das maiores contribuições para a humanidade nasceram precisamente nesses momentos em que alguém teve a coragem de afastar-se temporariamente do humano, demasiado humano. Os maiores pensadores, artistas e cientistas da história entenderam intuitivamente o que Nietzsche articulou explicitamente, que a criação genuína exige períodos de profunda solitude. Einstein formulou a teoria da relatividade não em colaboração constante, mas em momentos de reflexão isolada. Van Gogh produziu suas obras mais revolucionárias em seu período de isolamento em Arles. Newton desenvolveu seus princípios fundamentais durante um período de reclusão forçada pela peste. Mozart compunha ouvindo a música em sua própria cabeça, não a cacofonia do mundo exterior. Esta é talvez a grande ironia do isolamento, como Nietzsche o concebia. É precisamente ao nos afastarmos temporariamente da sociedade que podemos eventualmente oferecer a ela nossas contribuições mais valiosas e duradouras. O que nasce na solidão pode eventualmente enriquecer a todos. Os pensamentos desenvolvidos longe do ruído da aprovação social imediata são frequentemente aqueles que transformam profundamente o próprio tecido social com o tempo. Em um século marcado pelo culto digital da visibilidade constante, pelo medo quase patológico de ficar de fora, pelo imperativo da conexão perpétua, a defesa nietzschiana do isolamento soa quase como uma heresia. Mas talvez seja exatamente o tipo de heresia
de que precisamos desesperadamente. Um contraponto ao dogma da hiperconexão, um lembrete de que algumas das melhores coisas que a mente humana produziu nasceram não na ágora barulhenta, mas no silêncio contemplativo da solidão voluntária. A próxima vez que você sentir aquele impulso inexplicável de desligar o telefone, de cancelar os compromissos, de caminhar sozinho por algumas horas ou dias, talvez seja bom lembrar das palavras de Nietzsche. Talvez esse não seja um impulso a ser resistido, mas um chamado a ser atendido. A solidão não é o oposto da conexão verdadeira. É muitas vezes sua condição prévia. Só podemos oferecer algo genuinamente nosso ao mundo quando tivermos o tempo e o espaço para descobrir o que realmente pensamos, longe do coro que nos diz o que devemos pensar. Como dizia Zaratustra, é preciso ainda ter caos dentro de si para poder dar à luz uma estrela dançante. Me conta nos comentários, quando foi a última vez que você se permitiu um verdadeiro isolamento? Não apenas fisicamente, mas mentalmente. E o que você descobriu nesse momento de solitude? Se esse vídeo te fez pensar, deixa o like, compartilha com aquele amigo que valoriza estar sozinho. E não esquece de se inscrever para mais reflexões, que vão contra a corrente do óbvio. Até o próximo vídeo, onde continuaremos navegando pelas águas turbulentas e fascinantes do pensamento que realmente importa.